Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de questões discursivas aqui no Emages, hoje com a rodada 32 de 2022, uma questão que envolve direito penal, direito processual penal, caso julgado recentemente pela terceira sessão do STJ, um caso bem interessante, com todo um colorido fático aí e com um encaminhamento a partir de inovações legislativas trazidas pela Lei 14.155. Então vamos a ele, pessoal. Boa noite a todos aqui no chat. Vamos compartilhando aqui o nosso slide e vamos inicialmente com o enunciado. O enunciado era um tanto longo, era quase uma prova de sentença aqui, porque eu quis detalhar bem para vocês o caso, para que vocês conhecessem nas minúcias a situação fática analisada pelo STJ e não para que não façamos confusões, né? Então, vamos lá. É uma empresa chinesa sediada em Pequim, com representação no Brasil em Recife. Pedido claro que mudamos os nomes, logicamente, mas o caso é exatamente esse. Mudei uma cidade aqui ou outra, né? Mas a situação fática era idêntica. O Jack Chan aqui, que é o representante da sucursal brasileira, fez buscas na internet, fez um anúncio de uma empresa para pegar trouxa, né? E sempre tem trouxa, e trouxa não é nenhuma gozação com a vítima, porque trouxa podemos ser todos nós, né? Inclusive aquele que vos fala, né? Golpe aí tem golpes muito bem feitos. Mas aqui ele localizou o anúncio de uma empresa de Nova Aurora, acabou. Isso aconteceu mesmo, o prefixo era 11, era de São Paulo, o telefone, né? Então, por isso, inclusive, fiz questão de colocar, porque teve gente que acabou respondendo dizendo que seria de São Paulo, porque ele teria, o estelionatário teria vínculos lá, né? Inclusive endereço lá. Mas, enfim, ele foi atendido pelo nosso clássico jagunço mulamo, que é muito versátil, né, pessoal? Exatamente, eu também já fui trouxa mais de uma vez. O jagunço mulamo, que é muito versátil, né? Ele transita em condutas criminosas de todas as espécies, né? Ele é um criminoso nato, né? Especializado ali, o do Lombroso, aquele é o exemplo clássico do jagunço mulamo. Ele se apresentou como um representante legal dessa empresa brasileira, enviou cópia digitalizada do seu passaporte com carimbos e inúmeras viagens internacionais para a China, um ISO que ele encaminhou pela Fiesp, também tinha no caso concreto teve isso, e documentação com o selo do Ministério da Saúde. No caso concreto, não era nem Ministério da Saúde, era Agricultura, eu coloquei por conta do contexto aqui da pandemia, envolvendo fornecimento de máscaras, né? Então, é, a ideia aqui era de dar uma aparência de confiabilidade para o negócio, né? Nessa comercialização de um expressivo número de máscaras. Então, se acertou aqui a quantia de 2 milhões de dólares, no caso concreto, acho que foram 500 mil dólares, mediante transferência pela sucursal brasileira, ou seja, lá de Recife, para uma conta bancária situada em Boca Raton, nos Estados Unidos, que foi feito no dia 1º de abril de 2021, antes da Lei 14.155, né, que é, como nós veremos aí, ela é de poucos dias após, né, ela é de finalzinho, vou até pegar aqui certinho para ver a data, acho que é 27 de abril, nós já vamos. 27 de maio, deixa eu ver se ela foi publicada. Ela foi publicada dia 28, ela é promulgada 27, então ela é vigente a partir de 28 de maio de 2021. Passado o prazo, ninguém enviou máscara, coisíssima nenhuma, né? E aí a empresa viu o golpe, fez notícia crimes, a Polícia Civil em Nova Aurora
Feitas as investigações, se identificou que, na verdade, as imagens digitais do passaporte, e não o próprio passaporte, haviam sido adulteradas, em que pese existisse, de fato, o passaporte, o documento verdadeiro está em nome de outra pessoa aqui, e, consequentemente, foi uma fraude na cópia digital, né? Apresentada para uma vítima particular, né? Então, se trocou o nome do titular pelo nome do Jagunço Mulambo, como se ele fosse, né? Mesma coisa, o selo do Ministério da Saúde, que era falso, e o atestado de qualidade em nome da Fiesp, que também nunca foi emitida por aquela instituição. Ouvidos representantes legais da empresa, porque, claro, a empresa chinesa foi atrás da empresa, né? E aí o problema é que a empresa, embora ela existisse, né, não tinha ninguém, que ela não é desse ramo e ninguém sabia do que se tratava. O jagunço não trabalhava lá, não tinha nenhum funcionário, né? Então o objeto lá era completamente diferente, como era o caso concreto, não tinha nada a ver com o objeto da negociação. Então, na verdade, o que aconteceu é que alguém se fez passar por representante legal dessa empresa, sem consentimento por parte dela, ela totalmente alheia, e o nome atribuído ao celular, ao número de celular, de fato era do Jagunço Mulambo na cidade de São Paulo. E aí começa a disputa com relação à competência. O juiz lá de Nova Aurora, juiz estadual, declinou da competência para a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Cascavel, que abrange lá esse município. E o fundamento aqui trazido foi basicamente de que tinha uma falsificação de selo do Ministério da Saúde, o que atrairia o interesse direto da Justiça Federal, e, por outro lado, haveria também a internacionalidade da conduta, atrair o 109.5. Por sua vez, o juízo da Quarta Vara Criminal de Cascavel suscitou conflito negativo perante o STJ, juízes vinculados a tribunais diversos, competência do STJ, e aí vem a indagação. Qual é o juízo competente para processar e julgar o delito? Primeira coisa, Justiça Federal ou Estadual? Depois, qual comarca, se fosse Justiça Estadual, ou subseção judiciária, se fosse Justiça Federal. Então, esse era o nosso caso e essa era a indagação que tínhamos que abordar, tínhamos que enfrentar na nossa resposta. O que estava em jogo, já adiantei, era uma questão recentíssima aqui da terceira sessão do STJ, e inicialmente, pessoal, porque esse enquadramento é importante para nós trazermos à baila a nova regra do artigo 70, parágrafo 4º, que é para o crime de estelionato, né? E aqui o caso, sem dúvida alguma, envolvia o crime de estelionato. Tinha uma fraude, uma falsificação, mas com a nítida intenção de obtenção de vantagem indevida, que inclusive se pôde obter, né? E, consequentemente, não há dúvida de que nós tínhamos o crime de estelionato. Mais especificamente, nós teríamos a modalidade qualificada, trazida pela 1455, chamada pelo legislador de fraude eletrônica, né? O parágrafo 2º-A do artigo 171, que tem uma pena bem maior, né? De 4 a 8 anos de reclusão e multa. Então, aqui, pelo princípio da consunção, as falsificações ficaram absorvidas pelo crime de estelionato e é caso clássico de aplicação da súmula 17 do STJ, de modo que quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por esse absorvido. De fato, aqui a gente não tinha outra utilização, foi simplesmente para a prática do estelionato que se fez, a falsificação não teve outro uso. Dito isso, pessoal, nós temos que lembrar, em primeiro lugar, né, que ou nós teríamos aqui uma competência da Justiça Federal ou da Estadual. Claro, não tinha nenhum elemento
para a justiça especializada. Então, justiça especializada, eleitoral, militar. Não tinha nada para cogitar delas, né? E justiça federal e estadual são chamadas justiças comuns. Só que a competência estadual, como nós sabemos, é residual e da Justiça Federal é naquelas hipóteses taxativas do artigo 109. No caso concreto, nós poderíamos cogitar de dois dos incisos. O inciso quarto, que é aquele que prevê a competência criminal da Justiça Federal para crimes que atinjam bem, patrimônio, serviços ou interesses da União, autarquias ou empresas públicas federais. E, por outro lado, o inciso quinto, que cuida de crimes transnacionais. Em relação ao inciso quarto, é importante a gente lembrar que tem que ser um interesse direto e específico da União, autarquia federal ou empresa pública federal. Não basta um interesse meramente remoto, indireto, genérico. O que nós tínhamos aqui no caso? Uma fraude que envolveu um passaporte, em primeiro lugar, mas com cópia digitalizada que foi fraudada, né? Então, a bem da verdade, não tem nada relacionado à falsificação de passaporte. E, por outro lado, em relação ao selo do Ministério da Saúde, isso foi perpetrado tão somente para ludibriar um particular vítima do crime de estelionato. Não havia propriamente nenhum prejuízo ou interesse direto do Ministério da Saúde que não tinha nada a ver com a história. O Ministério da Saúde não teve um documento dele que foi alterado, simplesmente alguém falsificou um selo para enganar um particular. E isso não traduz interesse direto, interesse específico da União, né, por meio do seu órgão do Ministério da Saúde. Consequentemente, nós não tínhamos a incidência do 109, inciso 4º. Por outro lado, pessoal, em relação ao inciso 5º, esse crime transnacional, para ser de competência federal, aqui no caso, o resultado aconteceu no estrangeiro, né? Foi lá que o valor acabou sendo recebido, né? Nós não temos previsão em tratado ou convenção internacional a indicar que o Brasil tivesse se obrigado a reprimir esse tipo de crime em particular. Logo, não há também a presença dos pressupostos do inciso 5º do artigo 109. Então, a competência é residual da Justiça Estadual. Firmada essa competência, nós, em se tratando de crime de estelionato, temos sempre que cuidar para vermos se é aplicável o novo parágrafo 4º do artigo 70. E aí lembremos, né, pessoal, porque a gente tem vários precedentes, que inclusive já exploramos em rodadas passadas aqui esse ano, do STJ envolvendo competência no estelionato, em que o STJ negou a aplicação do parágrafo 4º. Mais de uma situação que nós analisamos em rodadas desse ano 2022, julgado desse ano do STJ, da terceira sessão. Aqui foi um caso em que o STJ aplicou exatamente o parágrafo 4º, né, diferentemente dos outros em que ele tinha refutado. O que é importante, pessoal, a gente lembrar é que não é que todo crime de estelionato agora é processado no juízo do domicílio da vítima. Não. É tão somente nas hipóteses contempladas no parágrafo 4º. Então, tem que envolver depósito, cheque sem fundo, transferência de valores, como era o caso aqui, para a gente falar em competência do juízo do domicílio da vítima. No caso, porém, tínhamos um estelionato com transferência de valores. Logo, a situação se enquadrava especificamente no parágrafo 4º do artigo 70. E aí, isso é aplicável mesmo que o fato seja anterior à Lei 14.155, porque nós temos uma lei que cuida de matéria processual e regras processuais têm incidência imediata, princípio da imediatidade do artigo 2º do CPP.
Lembro aqui, pessoal, no material escrito, eu também deixo os julgados, que o STJ tem inúmeros precedentes nessa linha da aplicabilidade imediata, e além disso, o STJ também lembra a questão da perpetuatio jurisdictionis. Então, se já havia, quando a lei entrou em vigor, uma ação penal que tramitava no juízo onde foi consumado o delito de estelionato, que é onde é obtida vantagem indevida. Nesse caso, nós não mexemos na competência por conta da regra da perpetuatio jurisdictionis, não é uma alteração de competência absoluta, ela é territorial, então aplicamos a perpetuatio jurisdictionis. No caso julgado pela STJ e no caso por nós apresentado, não havia ainda ação penal, ainda estávamos na fase investigatória, logo tem que ser observada ainda que superveniente aos fatos a nova regra do parágrafo 4º do artigo 70. Só para a gente lembrar, né, pessoal? Por que que veio especificamente para o estelionato? Porque o crime de estelionato, como crime material, vai se consumar com a produção do resultado naturalístico, ou seja, com a obtenção do resultado pelo estelionatário, a obtenção da vantagem indevida pelo estelionatário. Logo, nesse caso, o crime de estelionato ele se consumou lá em Boca Raton, né? Quando o dinheiro chegou pela transferência bancária. Então, se nós não tivéssemos a regra do parágrafo 4º, né, a gente ia resolver segundo as regras lá do artigo 70, em relação, né, a um crime que se consumou fora, né, do Brasil. Mas temos essa regra, que é uma situação totalmente atípica, né? O mais comum é dentro do Brasil, o estelionatário mandar para outro lugar. Isso gerava dificuldades na investigação, porque a vítima, que tinha muito para esclarecer, por vezes ela estava no Rio Grande do Sul e a transferência foi feita para uma conta lá no interior do Amazonas. Aí vocês imaginam a dificuldade que era, né? Para investigar lá no interior do Amazonas uma vítima que estava no interior do Rio Grande do Sul. Então, por isso que o legislador, em boa hora, fez essa alteração, trouxe uma regra específica, e aí consideramos o juízo do domicílio da vítima exatamente para facilitar a produção de provas. A Gabriela, professor, eu fiquei com dúvida se o falso iria se exaurir no estelionato pela ausência de apreensão dos documentos falsificados. Na minha concepção, poderia levar a crer que poderiam ser utilizados mais de uma vez. Na verdade, a súmula 17, Gabriela, ela é aplicada não dessa forma, por meio de apreensão. Não é esse o critério que, na prática, nós observamos. Na verdade, se o cara tem um documento que ele está utilizando para várias outras finalidades, mas, independentemente de apreensão, porque aqui, a bem da verdade, no caso concreto, houve, né? Porque a vítima, logicamente, ela fez uma notícia crimes e levou ao conhecimento da autoridade policial que ela tinha, e os fatos cuidavam disso, né? Então, na situação concreta, a vítima claro, apresentou o que ela tinha, não só narrou, mas os documentos que foram apresentados para ela, com certeza apresentaria, né? Mas não é esse aspecto o determinante para fins de incidência da súmula 17. E eu diria assim, Gabriela, é muito difícil não aplicar a súmula 17, tá? Muito difícil. Canso de ver o MP tentando dizer, né, que no caso, então se exaure. Na verdade, está querendo dar uma driblada, né, na súmula 17, e os tribunais aplicam a absorção. Então, é bem difícil a gente excepcionar, num caso concreto, a súmula 17, tá? Tranquilo, tranquilo, tinha ficado com a dúvida, não, e ótima dúvida, né? E o bom aqui da aula ao vivo é a gente poder exatamente enfrentar e esclarecer qualquer dúvida, né? Para o aprendizado ser o mais amplo possível, porque realmente é um tema importante, não dá para ficar com dúvida. Eu sempre digo, né? Dúvida a gente não pode deixar de lado nunca, tem que ter o nosso bloco de dúvidas, ou caderno, ou arquivo de dúvidas, né? E tem que saná-las, porque o que a gente tem dúvida é o que a gente não sabe, né? Então,
não dá para ficar com elas, não. Pessoal, então, o que nós tínhamos aqui? Estelionato praticado mediante transferência de valores, que atraía, portanto, a incidência do 70, parágrafo 4º, de modo que a competência era do juiz do local do domicílio da vítima. Vimos que era da Justiça Estadual, então, tínhamos que identificar aqui o domicílio da vítima. Ah, mas a vítima, ela é uma pessoa jurídica sediada em Pequim. Como que nós fazemos? Na verdade, embora ela seja sediada em Pequim, ela tem representação no Brasil. Consequentemente, essa sucursal responde pelos atos aqui, e ali se considera o domicílio, né, na forma do artigo 75, parágrafo 2º do Código Civil. Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, como era o caso, o domicílio da pessoa jurídica quanto às obrigações contraídas aqui no Brasil, né, será o domicílio dessa representação no Brasil, que no caso era em Recife, né, aqui a nossa bela Recife aqui na foto de fundo. Consequentemente, a competência era da Justiça Estadual da comarca de Recife. Essa era a solução do caso concreto. Pessoal, para finalizarmos, primeiro sobre técnica de resolução de questão discursiva, para a gente lembrar e aplicar aqui no caso concreto, aquelas 4 etapas. Primeiro, numa situação de uma questão com tantos detalhes, tão longo enunciado, tem que ler mais de uma vez, com muita atenção, fazer os destaques, porque tinha vários aspectos aqui que poderiam levar a encaminhamentos diversos, né? Depois de bem arquitetado o caso na nossa mente, bem claras as circunstâncias concretas, vamos para o brainstorm, que é despejar no papel tudo aquilo que vem. Então, nesse caso, a gente tinha estelionato, fraude eletrônica, Lei 14.155, artigo 70, parágrafo 4º, CPP, súmula 17 do STJ, interesse direto da União, inexistência, prejuízo exclusivo a particular, tudo a gente colocaria, entendimento terceira seção, tudo a gente solta sem pensar, só vai soltando. E aí, depois que a gente vê que não tem mais, não está vindo mais nada, é que a gente vai montar o roteiro da nossa resposta, o projeto arquitetônico, o esqueleto da nossa resposta. Então, aqui, né, sempre com uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Então, aqui no caso, a gente tinha que partir, né, do reconhecimento da prática do crime de estelionato, referindo a súmula 17 do STJ, para então falarmos, né, da prática do delito por meio de transferência eletrônica, atrair a incidência da Lei 14.155, artigo 70, parágrafo 4º, mesmo o fato sendo anterior, se tratando de uma processual tem aplicabilidade imediata, o STJ entende que tem aplicabilidade imediata, apenas não interfere na competência se já houvesse denúncia recebida, já houvesse ação penal em curso, né? E depois de montado, né? E aí a gente tem que lembrar, né? E sempre fazer esse exercício, a gente monta esse roteiro da nossa resposta e tem que ir depurando, tem que ir revisando para ver se é isso mesmo, se não faltou nada, se a gente não está esquecendo um ponto, se ele está suficientemente detalhado, ainda que só com palavras-chave, né? Para na hora da execução, a execução da resposta é algo mecânico. Não é ali que a gente vai parar para pensar. Não, ali é mecânico, é escrever, é no automático, seguindo o roteiro. Então, fase mais importante, claro, é essa aqui, né, que vai ditar aí a nossa nota, né? Quanto aos erros mais frequentes, para a gente compartilhar, como sempre, vários alunos que reconheceram competência da Justiça Federal e falaram na competência da subseção judiciária, da seção judiciária de Pernambuco, né?
entenderam a questão do artigo 70, parágrafo 4º, mas não se deram conta de que a competência federal não se fazia presente por conta da inaplicabilidade, pelos motivos que vimos no inciso 4º e do inciso 5º do artigo 109. Muitos alunos que não citaram o artigo 70, parágrafo 4º do CPP, que estava no cerne aqui da controvérsia, não podia deixar de ser mencionado, e alunos que também não exploraram a jurisprudência do STJ na matéria. Esses foram os erros mais frequentes. Teve muito aluno que reconheceu competência da Justiça Estadual lá de Nova Aurora, teve aluno que reconheceu da competência de São Paulo por conta, né, do endereço do estelionatário lá, né? E teve gente que conheceu da Justiça Federal de Cascavel, subseção judiciária, e, como eu disse, também de Recife. Na redação jurídica, coloquei 4 erros aqui para compartilharmos. Primeiro, né, cuidado com acentos. Muito comum, tô digitando, aí passou. Beleza, mas na hora da prova não esquece. Vão descontar, se faltar acento, vão descontar. E aqui faltou uma vírgula, né? A competência é da Justiça Estadual. Essa é a oração base. O nesse caso é um aposto explicativo. A competência, vírgula, nesse caso, vírgula, é da Justiça Estadual. Para ser atribuído a competência ao juízo federal, o que nós temos aqui? Erro de concordância. É a competência que é atribuída. Então, para ser atribuída a competência ao juízo federal. Então, o erro de concordância aqui. A falsificação do selo do Ministério da Saúde não constitui crime autônomo. Não pode colocar essa vírgula tão comum, esse erro, né? Tá meio longo, né? A falsificação do selo do Ministério da Saúde. Aí o cara acha que tem que dar uma interrompida. Não pode, porque aqui o sujeito da oração é a falsificação do selo do Ministério da Saúde. Então, não pode ter vírgula separando o sujeito e o verbo da oração. E, por fim, um errinho de crase, compete à Justiça Comum Estadual. Compete ao Juízo Comum Estadual. Se mudando para o masculino, chamou ao, é porque tem crase no feminino. Então, pela regência verbal do verbo competir, nós temos aqui necessidade da preposição, porque tem verbo transitivo indireto, né? Então, compete à Justiça Comum Estadual, com crase. Beleza, pessoal? Então, com isso, encerramos aqui mais uma rodada de questões discursivas no Imagens. Não deixem de dar uma lida, pessoal, no material escrito, que tem os julgados, que eu comentei para fixar bem. Gabriela aqui, estou animada com a pós-concurseira. Que legal, Gabriela. Muito bacana. Vamos firmes aí nos estudos, pessoal, que esse é o caminho. Muito esforço, muito estudo, e aí os resultados vêm. Então, bom restante aí de semana, pessoal, e até a próxima. Obrigado aí pela participação e pelo feedback. Tchau, tchau.